processo. E antes eu queria fazer uma reflexão com vocês. Vocês já devem ter ouvido alguém falar, né, a seguinte expressão, ou usar a seguinte expressão: a pessoa é convertida. Já ouviram falar nessa expressão? Né? A pessoa se converteu. A pessoa precisa se converter. Então, o que é se converter? O que é essa conversão? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? O que significa isso? O que significa converter? O que seria essa conversão? Eu acho que é exatamente como no trânsito, quando a gente faz a conversão. É mais ou menos assim. A gente está indo para um caminho. Quando a gente conhece a Cristo, a verdade, a gente converte. A gente vai para um outro caminho. Sai daquele caminho e vai para um outro caminho. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Agora, como que é isso? Você sai de um caminho e vai para outro. Como isso espiritualmente acontece? Isso tem a ver com a salvação, com Deus? Tem a ver com o que essa conversão? Essa mudança de rota? Ou melhor, deixa eu ajudar na pergunta. Semana passada a gente falou sobre arrependimento. Arrependimento e conversão é a mesma coisa? Não, não é. A conversão tem mais... A conversão tem mais a ver com... eu diria, o processo de conversão, eu diria que ele é um pouco mais... como é que eu posso explicar? Ele está mais relacionado a atitudes, ele é demonstrado por atitudes que ainda serão tomadas. O arrependimento já é por algo que se passou. Porque existe um versículo que fala: arrependei-vos e convertei-vos, e convertei-vos dos maus caminhos. Ou seja, é isso? É isso mesmo. Arrependei-vos e convertei-vos dos maus caminhos. Alguma coisa desse tipo. Ou seja, a pessoa tem que arrepender e converte, vai para aquilo que a Vanessa falou, que é a mudança de direção, uma mudança de rumo. Então a gente começou a construir um pouco mais já, né, com a opinião da Vanessa, do Carlos, a gente começou a construir esse entendimento a respeito da conversão e da diferença com arrependimento. A gente leu, vamos relembrar algumas coisas que a gente leu semana passada, só para refrescar a memória e ficar mais claro esse entendimento. Vamos voltar lá em João 16, versículo 8 e 9. Outra pessoa pode abrir, para a gente ser bem rápido, Mateus 12, 41. E outra pessoa, Lucas 15, de 7 a 10. Então, primeiro, João 16. João 16. Versículo 8 e 9. Pode ler. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Então, aqui, esse texto está explicando que o Espírito Santo ele vai vir. Jesus é que está falando aqui. Então, muitos não creram em Jesus. Mas era necessário que Jesus fosse para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo ia convencer as pessoas do pecado. Vamos ler outro texto, Mateus 12:41. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é o maior do que Jonas. Então esse texto está falando que o quê? No texto anterior a gente viu que o Espírito Santo ele é o agente que vai fazer a pessoa enxergar sobre a sua vida, sobre seu posicionamento e gerar o arrependimento. A pessoa vai abrir os olhos e falar assim, caramba, é assim que funciona a coisa? Eu não estava sabendo que era assim. Eu não sabia que foi dessa forma. Eu não sabia que Deus criou as coisas, que Adão e Eva fez isso e como consequência aconteceu isso. O Espírito Santo traz essa revelação no coração do homem. E uma outra maneira de o arrependimento acontecer na vida do ser humano é o que? Através da pregação da palavra. O texto que o Marquinhos acabou de ler fala o quê? Que a palavra foi pregada através de Jonas. Então toda palavra que é pregada vai gerar um arrependimento, porque as pessoas vão enxergar a verdade com o auxílio do Espírito Santo. Vão enxergar a verdade. E aí elas vão se arrepender. Lucas, quem abriu em Lucas 15, de 7 a 10? Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Importante que uma única vida que enxerga, se arrepende, entrega a sua vida para Jesus, há uma festa nos céus. É isso que o texto está dizendo. Então você vê como é importante. E ainda o texto ele faz uma comparação, olha que loucura. Uma única vida vale mais do que 99 justas. Uma que reconhece o que Jesus fez, reconhece que é pecador e se arrepende, vale muito mais do que 99, que a vida tá tudo legal, tá bonitinho, não rouba, não mata. Então olha a importância que é o arrependimento. E o arrependimento ele está ligado a essa experiência com Deus e a salvação da alma do ser humano. Então o arrependimento ele está ligado a uma consciência que você tem em relação a Deus. E você decide ter uma atitude em relação a Deus. Eu não posso ficar sem. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que
eu me afastei de Deus por causa do pecado. Eu reconheço que eu preciso me reconectar com Deus. Então, o arrependimento, ele gera isso. Ele fala, nossa, eu tenho que corrigir essa rota. Eu tenho que mudar. Eu quero isso para a minha vida. Então, o arrependimento, ele está ligado à expressão com Deus. De se reconectar com Deus, de se acertar com Deus, de não conseguir ficar incorreto com Ele. A conversão já significa o quê? Que mediante o arrependimento, isso vai gerar no indivíduo uma mudança em relação ao mundo. O arrependimento gera uma mudança com Deus. A conversão gera uma mudança com o mundo. O que é essa mudança com o mundo? Se eu tinha determinado comportamento, eu não posso ter mais. Porque eu preciso me converter, eu preciso converter minha vida. Então, a conversão, ela está ligada a isso, as minhas atitudes externas com o mundo, com as pessoas, que ela tem que ser radical. Por isso que algumas pessoas não dão bom testemunho. Por quê? Porque não faz sentido a pessoa estar em Cristo, mas as atitudes delas não são de conversão. Estão entendendo a diferença? Uma coisa tem que estar ligada à outra. Por isso que às vezes a gente tem muita dificuldade na vida cristã de entender o Evangelho, porque a gente acha que porque a gente está em Deus está tudo resolvido. Mas estar em Deus é um primeiro passo, que foi o arrependimento. Agora eu preciso expressar essa conversão. Não dá para eu ter as mesmas atitudes, porque aí eu vou desonrar o Deus que eu me arrependi que eu estava distante dele. Percebe como faz sentido? O Carlos quer falar? Para o processo de conversão de uma maneira bem didática, todos nós já fizemos eles na vida real. Quando a pessoa vem do Brasil para cá, ela traz reais. E nesse processo ela faz uma conversão dos reais para o dólar, ou você faz uma conversão do dólar para o real. E você, naquele momento que você entra em outro país, os valores mudam e os produtos disponíveis também nas prateleiras são outras. Você não chega no Walmart com uma nota de R$20 e compra. A pessoa, quando vem do Brasil para cá, ela tem que pegar aquele dinheiro, aquele que tem no Brasil, ele tem que converter para outro país, para que ele possa ter acesso e direito de comprar e de usufruir das coisas naquela outra moeda, no currency. Como é que fala currency? Na moeda mesmo. Na moeda corrente daquele país. Então a conversão é justamente essa. Ou seja, é uma conversão. A pessoa fez uma conversão de coisas. E o cristão também vai fazer a conversão de vida. Esse é um bom exemplo, porque a gente chega a uma conclusão. Se você não se converter, não vai funcionar. Se a pessoa não converter a moeda do país que ela está, não vai funcionar. Ela não vai conseguir usufruir das coisas que estão disponíveis a ela. Ela não vai conseguir comprar nem vender. Ela não vai conseguir se alimentar. Por quê? Porque ela não usou da conversão. Ela não se utilizou dessa ferramenta. E o cristão, ele precisa se converter. Ele precisa desviar do seu mau caminho. Ele precisa mudar as suas atitudes, uma vez que ele reconheceu o que o Senhor fez por ele. Se gerou esse arrependimento nele, ele entregou a vida, automaticamente, o que acontece? A pessoa precisa se converter, ela precisa, para
possa funcionar no mundo espiritual, no novo reino, ela precisa se converter. Vamos ler um texto que tem muito a ver com isso, nesse exemplo que o Carlos falou. Mateus 6:24. Quem achou pode ler. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Eu passei a referência errada. Mas nós vamos usar esse versículo, mas eu alterei a ordem, por isso que eu me confundi aqui. Mateus 18:3. Mateus 18:3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, se não se converter, não tem como entrar no reino dos céus. É o que o Carlos estava ligando com o exemplo do Carlos. O que faz uma pessoa se tornar brasileira? Por que a gente fala que a Maria Clara ela é brasileira? Porque ela nasceu no Brasil? Porque ela nasceu no Brasil. Se ela não tivesse nascido, como que ela ia poder dizer que ela é uma cidadã daquela nação? Ela precisa nascer, correto? Então, o texto está falando aqui que se não se converter, se não houver essa mudança, não houver esse nascimento, você não vai pertencer ao reino dos céus. Você só vai pertencer ao reino de Deus se você se tornar um cidadão dos céus. Como é que você faz isso? Se arrependendo, se convertendo. Estão entendendo a lógica da coisa, né? Às vezes a gente leva a nossa vida cristã, eu estou salvo, está tudo certo, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Eu vou no culto, participo do culto, contribuo, estou bonito. Não é isso. O Senhor quer um coração desejoso por Ele, que ame Ele, que expresse a imagem e semelhança dEle. Então não basta você ter tido uma experiência com Deus, você precisa se converter. E aí faz todo sentido o texto que o Marquinhos leu aí, falando que nós não podemos ter dois senhores. Quando a gente tem dois senhores, significa o quê? Você ia falar, Marquinhos? O negócio... Não estamos ouvindo. Nós três se batizamos aqui em casa, agora somos cristãos, né? Tudo bem bom agora? Não é assim? Não é assim. Pensa que é moleza? Eu esqueci de ler aquelas letrinhas pequenas que tem. Exatamente. É assim. Brincadeira. O processo de Deus, ele é maravilhoso, né? Ele não quer que você tenha uma experiência um dia de levantar sua mão e entregar sua vida a Jesus, porque Ele te ajudou a enxergar isso, mas Ele quer que sua vida mude. E não é porque ele é autoritário e tem que ser do jeito dele. Não. É porque Ele quer que você tenha uma vida abençoada. Então é necessário que você mude. Por
Aí nós vamos entrar no próximo tópico, mas eu já vou adiantar aqui um pouquinho. Porque antes dessa conversão, antes desse arrependimento, você tinha uma natureza. E você é dominado pela essa natureza. E qual que é a natureza? É a natureza de pecado. Todo mundo que nasce de Adão tem a natureza de Adão. Ou seja, ele vai... Não tem, natureza é natureza. Não adianta você ficar num quarto com um urso e ficar brincando e achar que ele é bonzinho, é fofinho, né, é uma gracinha, que uma hora a natureza dele vai se revelar e ele vai partir para cima de você. Não tem como, é a natureza dele. Não tem como mudar isso. Se você ficar brincando com uma cobra, o que vai acontecer? A natureza dela é te picar. Ela vai querer te picar. Então, fala, Carlos. Tem uma parábola, não é bíblica, mas do sapo do escorpião. Ele é enchente. Depois vocês podem procurar, porque ele tem enchente. E todos os animais iam morrer. Aí o escorpião pede uma ajuda. Me dá uma ajuda pro sapo. Aí o sapo pega e fala, não, você vai me picar. Ele, não vou não, que isso, eu preciso de você. Aí o sapo pega, coloca o escorpião nas costas e leva até do outro lado da onde tá enchente. Quando ele chega do outro lado, o escorpião pica ele. Aí o sapo fala, pô, mas você me ajuda, eu acabei de te ajudar, por que você fez isso? O escorpião disse, não sei, eu só fiz. Tipo... Percebe? É a natureza do escorpião. Ele vai picar. Ele não sabe nem por quê. Por quê? Porque ele é assim. Né? O homem faz determinadas coisas que ele às vezes nem sabe e fala, é normal. Por quê? Porque a natureza dele é de Adão. Então a conversão, ela faz o quê? Não, agora eu tenho a natureza de Cristo, eu nasci de Cristo. Eu nasci de Cristo. Então a conversão, o que ela faz? Vamos ler mais um texto, Mateus 7,13. Quem achou pode ler, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Então, Jesus ele faz essa analogia. Entenda o seguinte, a vida é como se tivesse você precisasse entrar pela porta, que são as suas decisões, as suas escolhas para chegar em algum lugar. As suas decisões te levam a algum lugar. As suas escolhas, o seu estilo de vida que você escolhe, te leva para algum lugar. Para você chegar a esse lugar, você tem que passar por uma porta. E o texto está falando o seguinte, que essa porta, quando ela é larga, ou seja, não te exige sacrifício nenhum, é fácil, não tem portão, entra quem quer, tudo pode, essa porta vai te levar para a perdição. Essa vai te levar para a perdição. Agora, um caminho de conversão, o que ela faz? Faz o indivíduo sair dessa porta larga e querer passar pela porta estreita. A porta estreita são poucos que procuram. Por quê? Porque exige uma atitude diferenciada. Exige uma escolha de sabedoria. Só que a porta estreita vai te levar à vida. Por quê? Porque são poucos que vão passar ali. Porque a maioria quer o quê? A festa, quer o oba-oba, né? Não gerou no coração ainda esse arrependimento diante de Deus.
Como não gerou, ele vai escolher a porta larga para os seus sonhos, para os seus ideais, para o seu estilo de vida. E isso vai chegar aonde? Na perdição da pessoa. Então, entende como a conversão ela é extremamente importante na vida do indivíduo, aquele que decidiu a vida para caminhar ao lado do Senhor. A gente não só precisa entender aquilo que Deus fez por nós e que nós estávamos afastados dele, e a gente precisa se arrepender desses pecados que naturalmente a gente nasce com eles. A gente tem que se arrepender diante do Senhor e se voltar a ele, se reconectar com ele. Mas isso exige uma conversão, exige uma mudança de atitude nossa. Nós pertencemos agora a um outro reino. Nosso estilo, nossa vida, ela tem que ser convertida para funcionar nesse reino. Senão fica difícil a gente orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a sua vontade aí no céu, aí nos céus como na terra. Porque não tem como nós manifestarmos o reino dos céus na terra se nós não fomos convertidos para esse reino. E aí gera um terceiro ponto nesse processo da salvação, que é o que? É a regeneração, que eu me adiantei. Que significa o quê? Essa mudança de natureza. É esse nascimento novo. Né? Uma vez que você nasce, a Bia falou, a Maria Clara é brasileira porque ela nasceu lá. Você pertence ao reino de Deus porque você nasceu de Cristo. Você teve um novo nascimento. Se você não nascer de novo, você não pertence a esse reino. E aí fica muito claro de esse engano que as pessoas têm de achar que todo mundo é filho de Deus, mas não é. Não estou aqui fazendo nenhuma separação ou distinção de um e de outro, mas a Bíblia é clara. Somente aqueles que foram, que experimentaram do arrependimento, da conversão, foram regenerados, nasceram de novo, é que é considerado filho de Deus. Mas se a pessoa não é filho de Deus, ela é o quê? Ela é uma criação de Deus. Deus criou o homem. E o pecado separou o homem de Deus. Agora, para reconectar o homem a Deus, o homem precisa entender esse processo e gerar esse arrependimento e ter um novo nascimento. Nesse novo nascimento, ele é regenerado, acontece algo sobrenatural na vida do indivíduo. Acontece algo poderoso nesse novo nascimento. A natureza dele é mudada. Por isso que o cristão não tem desculpa para fazer coisa errada, porque ele já não tem a natureza mais do pecado, não tem a natureza de Adão. Ele tem a natureza de Cristo, ele tem que ser como Cristo. Vamos ler 1 João 5,18, para vocês verem que não é coisa da minha cabeça, mas é Deus explicando através da sua palavra, a Bíblia, de que nem todo mundo é filho de Deus. O filho de Deus só se torna filho de Deus quando ele tem um novo nascimento. 1 João 5,18. Pode ler? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então
você vê que, além de ser nascido de Deus, nós somos altamente protegidos. O inimigo maligno, o diabo, não pode nos tocar, porque agora a gente é propriedade de Deus. Olha a importância que isso tem, de ser filho de Deus. É mais ou menos como alguém mexer com seu filho. Você quer defender, você não deixa, você protege, você guarda. A mesma coisa quando alguém se torna filho de Deus, a gente se torna protegido. João 3:3. Quem achou pode ler. João 3:3. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então não tem como a gente acessar o reino de Deus se não nascer de novo. Não tem jeito. Precisa vir o novo nascimento. Precisa, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, enxergar essas verdades. E a pessoa se arrepender profundamente do caminho que estava andando, longe de Deus, separado de Deus, e se voltar a Deus. Se converter dos seus maus caminhos. Nesse momento, Deus derrama a regeneração, a natureza dele é mudada. Vamos ler um texto, 2 Pedro 1:4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, Deus ele faz uma regeneração no homem através do novo nascimento, colocando nele agora a natureza divina. O Neto leu. Nós temos a natureza divina. Nós não podemos nos conformar em ser diferente de Deus. Não expressar a imagem e semelhança de Deus, porque a nossa natureza é essa. É interessante que quando a pessoa tem o mesmo Espírito, o Espírito Santo, a gente reconhece no outro que a pessoa pertence a Deus. Por quê? Porque é a mesma natureza. É a natureza divina que está na pessoa. Às vezes você não conhece a pessoa, você conheceu ela em algum lugar, numa festa, numa viagem, mas você sente que é o mesmo Espírito. Como você também sente em algumas pessoas que o Espírito é diferente. Então percebe que nesse processo da salvação é importante a gente entender que parece que aceitar Jesus está tudo resolvido, tal. Mas uma vez que você tem consciência do que acontece na sua vida, o que aconteceu na sua vida e o que acontece na vida de outras pessoas, isso te fortalece. Porque você sabe que primeiro você teve um acerto seu com Deus, que fala de arrependimento. Aí depois, como você fez esse acerto com Deus, você quer acertar a sua vida, você muda muitas coisas na sua vida. Isso fala o quê? De conversão. Essa pessoa foi convertida. Ela
estava indo por um caminho, ela estava indo pela porta larga que leva à perdição, agora ela se converte, ela muda de direção e ela pega uma porta estreita. A porta estreita, muitas vezes, é muito mais difícil. São poucos amigos que vão estar lá, são poucas pessoas, você não vai ser muito... você não vai ter muita badalação. É um caminho mais... Por que ela é estreita? Porque não é para passar muita gente, vão ser poucas pessoas que vão passar ali, que vão escolher aquele caminho. Porque muitas vezes ele não é atrativo se não for tirado a venda dos olhos das pessoas que estão indo para a perdição. E depois desse momento, né, vem a regeneração de Deus sobre o homem. Deus faz algo espiritual na vida do homem que, né, Deus vem habitar na vida do homem. Ele vem morar na vida do homem. É algo... Tem até um versículo aqui que fala sobre essa coisa sobrenatural que às vezes a gente tem dificuldade de entender. 1 Coríntios 2,14. Quem achou pode ler. É 2,14 ou 12,14? 2. Obrigada. 1 Coríntios 2,14. Quem achou? Eu achei. Mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então você vê que o homem natural, o que é o homem natural? É o nascido de Adão. É que tem a natureza natural de Adão. Ele não consegue enxergar as coisas espirituais, porque ele não tem a natureza divina. E como ele não consegue enxergar, para ele é loucura. O que é loucura? É aquela tal história, pô, isso aí não tem nada a ver. Pô, ir para a igreja, meu, já não tem nada a ver, meu. Você ora, você jejua, você lê a Bíblia, você dá oferta, isso não tem nada a ver. Vai viver, vai curtir sua vida. Não tem lugar melhor para curtir a vida do que em Deus, porque você vê que a gente leu que nós estamos protegidos por Ele. Você vai se divertir do mesmo jeito, você vai fazer muita coisa, mas você vai fazer coisas com um convertido. Isso não vai te trazer problema. Mas quando a pessoa não é convertida, ela vai arrumar confusão. Então, as coisas espirituais, só quem tem a natureza divina consegue discernir e consegue entender isso que a gente está conversando. E aí eu queria encerrar com um versículo. 1 João, capítulo 5. Versículo 4 e 5. 1 João, capítulo 5. Não confundas, só para ajudar os novos, João com 1 João. Existe João, que faz parte dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe 1 João, que está lá no final da Bíblia, né? Então 1 João 5, versículo 4 e 5 diz assim: Porque
tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Entenda isso. Ele é convertido, então ele vai vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem é nascido de novo, como é que ele vai vencer as batalhas? Entenda isso. É o que a gente acabou de ler, né? Só quem tem a natureza divina consegue ter discernimento das coisas espirituais. A vida do crente, do convertido, de quem entregou sua vida a Jesus, é através da fé. Essa é a ferramenta que vai fazer vencer o mundo. O que é vencer o mundo? São as tentações, são as dificuldades que vão aparecer na vida da pessoa. Financeira, de relacionamento, de doença. Como é que o nascido de Deus vai vencer esse mundo? Através da fé. Entenda isso. Se nós não aplicarmos a fé, o que é aplicar fé? Não é acreditar não é pensamento positivo. Mas é que se Deus fala que eu sou protegido por Ele, eu creio e acabou. Isso é fé. Você não se abala com algumas situações porque você crê no Deus que você serve. Você sabe que Deus é Pai, Ele não vai te desamparar. É essa fé que eu estou falando. E no versículo 5 ele fala: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quem é que aplica essa fé? Aquele que teve esse novo nascimento, que crê que Jesus é o Filho de Deus, que veio no mundo para salvar, para resgatar, para tornar uma criatura de Deus filho agora. Inserir ele na família de Deus. Quando você crê nessas verdades, você está aplicando essa fé. E aí, você vai ver o resultado, você vai ver a diferença, você vai conseguir vencer o mundo, vai conseguir vencer as dificuldades. Por quê? Porque você crê naquilo que Deus fala. Por isso que a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo evangelho é pautado na fé. Algumas pessoas vão falar assim: eu não acredito na Bíblia. Ou então, eu já ouvi pessoas falar que acreditam em parte da Bíblia. Você tem que ter a fé e falar assim: não, Deus não é um Deus que vai fazer as coisas pela metade, que vai fazer as coisas com falha. Se Ele deixou a palavra de Deus como a palavra dele, eu creio inteiro, de Gênesis a Apocalipse. O que está aqui, eu creio e acabou. Eu não vou colocar em choque passagens com passagens. Todas as passagens, elas se encaixam. Por quê? Porque eu tenho fé. Eu sei que no Deus que eu tenho crido. E aí a gente vai vencer o mundo. E como isso acontece? Inicia no arrependimento. De você enxergar essas verdades e falar: eu quero isso para a minha vida. E você decidir converter os seus maus caminhos para os bons caminhos. Tem muito a ver com você, com a sua dedicação, com o seu amor a esse Deus que te gerou essa contrição no coração. De falar: eu estava num caminho errado, ruim, afastado de Deus, eu quero mudar minha vida. E eu não quero mudar minha vida para eu ser bem sucedido. Não é essa a razão. Eu quero mudar minha vida porque não dá para viver mais sem Deus. É isso esse é o arrependimento que precisa gerar no seu coração. Eu estou afastado de Deus por causa do pecado, eu sou pecador, quero me arrepender e quero desfrutar
da salvação dos meus pecados que foi pecado por mim. Pecados, né? Qual que é o meu pecado maior? Eu estar longe de Deus. A partir do momento que eu nasci, eu já nasci pecador. Já nasci com a natureza de Adão. Então, esse processo vai desencadear nessa regeneração e nós vamos viver diariamente em fé. Por isso a importância da pregação da palavra. Por isso a importância de estarmos na igreja. Porque a gente vai se fortalecendo, a gente vai ouvindo a palavra. A nossa fé, ela vem pelo quê? De ouvir a palavra de Deus. Se a gente não ouve a palavra de Deus, ouve outras coisas, sua fé vai enfraquecer. Então Deus já nos ensina tudo o que a gente tem que fazer. Que Deus nos abençoe. Nos ajude nessa caminhada cristã. Nossas vidas e de regeneração. Eu só queria falar que esse processo de regeneração, de transformação, ele só pode acontecer e ele só vai acontecer na nossa vida se nós buscarmos sermos alguém melhor. Para caminhar nesse lugar melhor, já é baseado na minha força, já é como se diz, já é uma luta perdida. Eu, por mim mesmo, baseado na minha força, não vou conseguir nunca chegar a essa estatura de varão perfeito, mas somente em Cristo, através da graça de Cristo, é que podemos alcançar. Cabe a nós esse desejo, essa busca, essa decisão. A decisão parte do nosso coração. Mas essa decisão, esse desejo, é que vai vir a ajuda do Espírito Santo sobre nós para nos ajudar a vencer. Né? Quando a gente faz por nós mesmos, pelos nossos méritos, porque a gente acha que a gente é bom ou é merecedor, a gente não alcança essa graça, porque a graça vem do Senhor. O desejo dele é que a gente se aproxime dele, que a gente desfrute disso, né? Mas quando a gente por isso que é importante a gente aprender cada vez mais dele, aprender da palavra, ouvir a palavra, porque aí a gente vai sabendo como agir, a fazer as escolhas corretas. Desejoso, você vê só, em cima do que o Carlos estava falando. Se você pega a história do filho pródigo, o que aconteceu? Ele teve um processo ali de conversão na vida dele. Ele mudou totalmente a rota dele, os olhos dele se abriram, ele se arrependeu e ele mudou a direção. Ele decidiu, ele enxergou. E aí o que ele fez nessa conversão? Eu vou voltar para a casa do pai. É uma decisão.
E é uma atitude. Ele teve a decisão, teve a atitude. Como que isso se concluiu? O pai recebendo ele de braços abertos. É a graça de Deus chegando a ele, porque pelos méritos dele ele não ia, ele estava condenado. Mas ele precisou ter uma atitude. Eu vou voltar para a casa do pai. Quando a gente tem essa decisão, essa atitude no coração, tem esse desejo no coração, o Senhor, Ele nos ajuda nessa caminhada. Alguém quer falar mais alguma coisa ou perguntar? Então vamos orar encerrando. Glória a Deus pela maneira que Ele faz as coisas. A gente precisa cada vez mais compreendê-lo, entendê-lo, conhecê-lo. Isso vai nos fortalecer. A palavra fala que a gente erra muito porque a gente não conhece. Então a gente precisa conhecer mais o Senhor. Vamos orar encerrando então. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela sua palavra, obrigado o Senhor nos deu tudo o que nós precisamos, está tudo à nossa disposição. Cabe a nós acessar essas verdades, esse conhecimento, essa sabedoria para as nossas vidas. Obrigado pelo seu amor infinito, Pai, que renova a cada manhã sobre nossas vidas. Obrigado por essa noite, obrigado por cada um, obrigado pela sua palavra. E eu peço que isso venha trazer frutos na vida de cada um de nós, Pai. Que possamos ter uma vida que agrada ao Senhor. Uma vida de responsabilidade, de pertencer a um reino eterno, ao teu reino. Nos ajude, ó Pai, que a sua graça nos alcance no nome poderoso de Jesus. Abra os nossos olhos, gera arrependimento. Espírito Santo do Senhor, faça obra sobrenatural, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. A sua palavra ajuda os olhos a serem abertos. Nós aprendemos isso. A palavra foi pregada, a palavra foi ministrada. Opera, Pai, na vida de cada um, para que o seu amor se manifeste, para que cada um possa ser reconectados contigo, Pai, em nome de Jesus.